Olá, está na hora de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você confere aqui na TV Justiça, é o Plenárias que começa agora. E hoje com os destaques das sessões dos dias 27 e 28 de agosto de 2014. Karina, seguindo a mesma tendência que tem sido adotada durante todo este mês, uma pauta bastante extensa, inclusive com alguns detalhes na própria metodologia de julgamentos, para se acelerar os trabalhos do Supremo Tribunal Federal no que se refere aos processos. Inclusive o fato de que nós tivemos processos, especificamente ações diretas de inconstitucionalidade, sobre as quais já havia medida cautelar, pelo menos na maioria delas deferida, e já temas praticamente pacificados, o que possibilitou julgamentos rápidos no plenário do STF. Pelos meus cálculos foram 15 julgamentos, todos eles com resultados, embora apenas um recurso extraordinário da quarta-feira ainda esteja pendente em razão de uma transição de uma proposta feita pelo ministro Luiz Roberto Barroso, um recurso extraordinário de suma importância que a gente vai comentar aqui no programa. Mas eu diria que na quarta-feira nós tivemos a sessão das ações diretas de inconstitucionalidade, no finalzinho esse recurso extraordinário, e na quinta-feira a sessão dos recursos extraordinários, todos eles com repercussão geral reconhecida, e ao final da sessão um levantamento, um número interessante apresentado pelo ministro Ricardo Lewandowski, de vários outros recursos extraordinários que estavam sobrestados, na verdade, de acordo com o que diz o Código de Processo Civil, sobrestados aguardando decisões nesses recursos que foram decididos na quinta-feira. Ao todo, como eu disse, aproximadamente 15 julgamentos foram realizados e várias leis do Rio Grande do Sul, leis da Bahia, e inclusive uma emenda feita na Constituição do Estado do Rio Grande do Norte também foram declarados inconstitucionais. Uma discussão que se deu na quarta-feira envolvendo justamente essa emenda à Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. Os ministros entenderam que o Poder Legislativo não poderia ter emendado um projeto de iniciativa da governadora para aumentar despesas, e era justamente acerca do subteto, na verdade, o valor que deveriam receber os desembargadores desse tribunal. E quando chegou à Assembleia Legislativa para votar esse projeto de emenda à Constituição, houve, portanto, uma emenda ao projeto de emenda, fazendo com que os gastos seriam elevados ou aumentados, e isso o Supremo, mais uma vez, ratificou uma jurisprudência que já vem acompanhando as decisões do Supremo, de que essas leis, ou mesmo emenda de iniciativa privativa reservada, não podem sofrer emendas para aumentar os gastos do Poder Executivo quando essa iniciativa é reservada a esse poder. Então, essas discussões aconteceram na quarta-feira. E na quinta também, além dos recursos extraordinários, com essa repercussão geral reconhecida, vários outros recursos, embargos de declaração em repercussão geral, embargos de declaração em outros recursos aqui no Supremo, também foram julgados, além de pautas da presidência, enfim, um julgamento bastante rápido, em razão, se levamos em consideração a quantidade de julgamentos que nós tivemos essa semana. Trabalhos produtivos e acelerados no plenário do Supremo. E que também tem como contribuição para esse trabalho uma força-tarefa que foi organizada exatamente no sentido de se trabalhar a distribuição de processos. Ainda nessa edição, nós vamos saber um pouquinho de como foi esse bastidor que acaba incidindo diretamente nos trabalhos do plenário do Supremo Tribunal Federal. E vamos fatiar os temas da semana, portanto. O STF negou, por maioria de votos, o pedido de prisão domiciliar para o ex-deputado Roberto Jefferson, condenado na ação penal 470 pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Um dos destaques da sessão plenária da quarta-feira no Supremo Tribunal Federal. A sessão foi iniciada com o julgamento de um agravo regimental. Roberto Jefferson, um dos condenados no julgamento da ação penal 470, pediu mais uma vez ao STF para cumprir sua pena em regime domiciliar. Ele alega que na penitenciária não consegue ter acesso à sua dieta especial e atendimento médico necessário por conta de complicações de saúde. Mas, de acordo com o ministro Luiz Roberto Barroso, um laudo médico comprova que o condenado não apresenta nenhuma doença grave e que, por isso, não precisa ficar em casa. Eu estou negando o provimento ao recurso e, portanto, indeferindo a conversão da prisão em regime semiaberto para a prisão domiciliar, observando que este condenado
terá cumprido 1/6 da pena no próximo dia 24 de abril de 2015. E, portanto, tal como fizeram no caso Genuíno, estou determinando que, completado esse prazo, os autos me voltem, porque, nos termos da decisão do Supremo, só o Supremo é que tem competência para deferir progressão de regime. O ministro Luiz Fux abriu a divergência, dizendo que o estado de saúde de Roberto Jefferson é delicado e requer cuidados. Ele foi acompanhado pelos ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Me parece que há um plus em razão do aspecto do câncer que o apenado foi instado a submeter uma severa cirurgia no pâncreas. E eu confesso que entendo que aqui a situação médica é mais delicada do que pressão alta, cardiopatia. Eu vou pedir vênia para dar provimento. Mas a maioria dos ministros negou o pedido. Na sequência, o plenário julgou a ação direta de inconstitucionalidade contra a lei da Bahia, que limita a contagem do tempo de contribuição no serviço privado para fins de aposentadoria no serviço público. Os ministros negaram o pedido. Na sessão, ainda foi julgado o pedido da Ordem dos Advogados do Brasil, que questionava os critérios para a escolha dos ministros do TCU, segundo lei orgânica do tribunal. Para o relator, ministro Marco Aurélio, os critérios da Constituição devem ser seguidos. A distribuição das vagas tem uma razão de ser, um propósito específico, que extravasa da escolha do integrante do Tribunal de Contas por este ou aquele poder. E esse objetivo maior é compor de forma diversificada, sob o ângulo da qualificação, o tribunal. Uma ação da governadora do Rio Grande do Norte também foi julgada. Ela pedia a suspensão de emenda constitucional que flexibiliza o teto salarial do funcionalismo público no Estado. Para Rosalba Ciarline, as mudanças na Constituição Estadual feitas pela Assembleia Legislativa ferem a própria Carta Magna. O relator, ministro Teori Zavascki, alegou que esse tipo de matéria é competência do chefe do Poder Executivo. Ele também falou sobre a extrapolação do poder de emenda. As emendas apresentadas nas casas legislativas nessas situações devem observar rigorosamente os limites da dependência temática e da vedação de aumento de despesa. Artigo 63(1) da Constituição Federal, sob pena de virem elas, as emendas, a desnaturar a essência do juízo político de conveniência e oportunidade que motivou a própria instauração do processo legislativo. Um recurso do INSS contra uma trabalhadora rural também foi julgado. Ela pretendia pleitear a aposentadoria por meio do Poder Judiciário, antes mesmo de pedir ao INSS. O juízo de segunda instância concedeu o pedido da autora. O INSS recorreu, alegando que ela deixou de ajuizar prévio requerimento administrativo, um dos critérios para o pleito na Justiça. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, concedeu o pedido. Para ele, o prévio requerimento não pode ser confundido com o esgotamento de todas as vias administrativas. A exigência de prévio requerimento administrativo significa a postulação administrativa, mas uma vez indeferida, não impõe para o segurado que percorra todas as instâncias administrativas ou todas as possibilidades de recursos administrativos. Que a exigência que eu estou propondo seja estabelecida do prévio requerimento administrativo não exige o exaurimento da instância administrativa, porque são coisas diferentes. Ele foi acompanhado por outros ministros, como o ministro Luiz Fux e Gilmar Mendes. A divergência foi aberta pelo ministro Marco Aurélio. Um verdadeiro retrocesso em termos de cidadania. E a cidadania encerra o livre ingresso no judiciário para tornar prevalecente um direito. Não conseguir perceber a distinção entre compelir o cidadão a requerer administrativamente e a existência do acesso, da necessidade do acesso para depois vir-se ao judiciário, né, a necessidade de ter-se a deliberação no âmbito administrativo. É como voto. Bom, vamos fatiar os processos. Karina, há uma questão interessante aqui, que analisando do ponto de vista de repercussão de mídia, do ponto de vista de repercussão na imprensa,
Nesta sessão plenária, talvez o que mais tenha chamado a atenção tenha sido aquele primeiro processo, que foi justamente o pedido de prisão domiciliar, de conversão de regime prisional em relação a um dos condenados na ação penal 470. Mas a ação que talvez tenha uma repercussão jurídica maior, na verdade, é exatamente aquela que trata, essa que vimos agora no final, exatamente, esse recurso extraordinário, que trata inclusive de uma questão fundamental, que é a questão de acesso à justiça, a um debate nesse sentido, que é muito importante do ponto de vista jurídico. Aqui é uma situação que pode acontecer com qualquer um de nós. O direito do benefício da aposentadoria. A grande discussão aqui era saber, eu preciso primeiro ir ao INSS fazer a solicitação dessa aposentadoria, ou já sabendo que o INSS vai demorar, vai negar, talvez ele pode entender que os meus direitos, de acordo com o que eu entendo que já estão preenchidos, vai atrasar, vai retardar. Posso ir direto ao Poder Judiciário, ingressar em juízo para fazer o requerimento desta aposentadoria? Era justamente essa a resposta que que o recorrente aqui, no caso do INSS, pretendia que o Supremo Tribunal Federal decidisse. Então, a história começa com uma trabalhadora rural que pedia aposentadoria por invalidez diretamente ao Poder Judiciário, sem ter feito essa solicitação, o que na discussão chamou de prévio requerimento junto ao INSS, entendendo que os direitos, os requisitos para a aposentadoria já estariam preenchidos. O juiz lá da primeira instância, de primeiro grau, entendeu que faltava interesse de agir dessa segurada porque ela não teria feito esse pedido anteriormente administrativo e aí julgou a ação extinta sem o julgamento do mérito. Não se chegou a analisar se ela teria direito ou não a essa aposentadoria. Contra essa decisão, ela recorreu e, na segunda instância, o tribunal reformou a decisão, entendendo que não haveria necessidade desse prévio requerimento. E justamente contra essa decisão do tribunal, em segunda instância, é que o INSS provocou o Supremo por meio desse recurso extraordinário que teve o julgamento realizado na quarta-feira. O ministro Luiz Roberto Barroso, o relator, ele entendeu que, sem que haja essa primeira postulação administrativa, não haveria um direito violado ou mesmo um direito ameaçado, porque a Constituição determina como direito fundamental de todos os cidadãos que a lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a qualquer direito. Para o ministro Roberto Barroso, se não há um pedido que pode vir a ser negado, não há sequer uma ameaça a esse direito. E, portanto, ele confirmava a sentença de primeiro grau e no que foi acompanhado pela grande maioria. E ele fez até uma distinçãozinha que no vídeo a gente consegue perceber. Essa necessidade de fazer essa solicitação não pode se confundir com o que existia na Constituição anterior, que era a necessidade de primeiro se esgotar as vias, um percurso administrativo para, uma vez negado, ultrapassada todas as instâncias administrativas, aí sim é que poderia ingressar em juízo para buscar essa reparação de um direito violado ou ameaçado. Na Constituição de 88, apenas a Justiça Desportiva exige esse exaurimento da via administrativa para depois, tão somente, discutir o assunto em juízo. E foi nesse sentido que o ministro Marco Aurélio abriu a divergência e foi acompanhado pela ministra Carmen Lúcia. Para o ministro Marco Aurélio, essa exigência de um prévio requerimento junto ao INSS seria uma violação a esse acesso à justiça. Violado o acesso à justiça, violado um direito fundamental do cidadão, portanto, o recurso do INSS não deveria prosperar. Mas não foi esse o entendimento que se fez presente na maioria, que foi decidido pela maioria dos ministros. O recurso extraordinário do INSS foi julgado procedente, mas o ministro Luiz Roberto Barroso ainda fez uma proposta ao final que ainda está pendente de julgamento. Então, a tese que se firmou é de que, para se obter a aposentadoria, é preciso sim, senhor segurado, que você faça um prévio requerimento. Diante da negativa do INSS, aí você pode recorrer ao judiciário. Mas ir diretamente ao judiciário, haveria uma falta de interesse de agir por falta exatamente dessa violação a um direito pretendido ou uma ameaça a um direito que teria sido violado, no caso. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso, então, ele fez uma proposta. Para aquelas ações que são sobrestadas e pelo número que foi divulgado no plenário, são aproximadamente 8.600 casos semelhantes a esse e que aguardavam, paradinho ali no tribunal de origem, uma decisão do Supremo, ele fez a seguinte proposta.
Para todas essas ações que estão tramitando e diante dessa decisão proferida pelo Supremo nesta quarta-feira, eu sugiro que o autor da ação que busca, o segurado que busca esse benefício da aposentadoria, faça um pedido junto ao INSS no período de 30 dias. E, uma vez feito esse pedido, o INSS teria o prazo de 90 dias para responder ou para dar uma satisfação a esse autor. Se o INSS não faz ou nega, ainda assim o autor entendendo que o direito deveria ser considerado, a ação judicial que já havia sido proposta deve prosseguir. Mas se o INSS atender ao pedido, à solicitação, essa ação judicial deve ser extinta. E é justamente sobre esse ponto que ainda falta o plenário do Supremo Tribunal Federal se debruçar para discutir sobre essa proposta do ministro Luiz Roberto Barroso. É possível que isso retorne na próxima semana, mas vamos aguardar tão logo esse recurso extraordinário retorne à pauta de julgamentos. A gente vai acompanhar aqui e passar as informações para todos os nossos telespectadores. Exatamente, Karina. Um debate bastante interessante, portanto, que acontece no plenário do Supremo Tribunal Federal e que, na verdade, de certa forma, ele ainda não se esgota exatamente porque ainda há esse ponto específico, essa proposta colocada pelo ministro relator em relação a este processo que deve voltar ao plenário do Supremo Tribunal Federal. E muitos processos julgados também na sessão plenária da quinta-feira, dia 28. Entre os julgamentos, os ministros do Supremo reafirmaram o entendimento da chamada súmula 339, de que o Poder Judiciário não pode estender benefícios ou aumentar vencimentos que não estejam previstos em lei. Vamos ver como foi a sessão. O recurso do município do Rio de Janeiro questiona a decisão do Tribunal de Justiça que atendeu o pedido de servidor municipal militar. Ele alega que teria direito a receber gratificação concedida por lei aos servidores públicos civis da Secretaria Municipal de Administração. Alegou ainda ofensa ao princípio da isonomia. Para o relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, a isonomia não pode ser justificativa para o Poder Judiciário autorizar o aumento da remuneração não prevista em lei. Ele concedeu o pedido do município. Resta claro que esta Corte pacificou o entendimento de que o aumento de vencimentos de servidores depende de lei e não pode ser efetuado apenas por suporte no princípio da isonomia. Entre outros, confira-se RE 40914, relator ministro Antônio Vilas Boas, RE 42186, relator ministro Nelson Hungria, RMS 9122, relator ministro Vitor Nunes, RE 47340, relator ministro Barros Barreto. Assim percebe-se que há muito já havia preocupação com a exigência da reserva legal relacionada à remuneração dos servidores. Isso é depois reproduzido no magistério do saudoso Eli Lopes Meirelles, e eu tenho dito que estou dizendo que em sucessivos julgados esta Corte tem reiteradamente aplicado o enunciado 339 da súmula do STF, denotando que sua inteligência permanece atual para a ordem constitucional vigente. Agravo regimental 609.527, assim emendado. Administrativa, equiparação de vencimentos com fundamento no princípio de isonomia, incidência da súmula 339 do Supremo precedentes, agravo regimental ao qual se nega provimento. Nesse contexto, a jurisprudência desta Suprema Corte também não tem admitido a equiparação salarial invocada a pretexto de resguardar a isonomia entre servidores do mesmo cargo, quando o paradigma emana de decisão judicial transitada em julgado. Sobre esse aspecto, destaco o que decidido no RE, agravo regimental 575936, da relatoria do ministro Aires Brito, dizendo de se aplicar ao caso a súmula 339, que dispõe ser vedado ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia. Os ministros chegaram à conclusão que o STF já possui um entendimento sobre o assunto. A súmula 339 prevê que o Poder Judiciário não pode estender benefícios ou aumentar vencimentos que não estão previstos em lei. Por maioria, o plenário deu provimento ao recurso e assim o servidor não terá a gratificação pretendida. O que se também preserva aqui, no Estado Democrático de Direito, é a deferência ao Legislativo. Ele que pode, através de lei própria, outorgar essa concessão da gratificação, essa gratificação.
Cada categoria, ontem eu conversava até com o procurador da República, cada categoria vai buscar a sua gratificação, não é possível. Então tem que declarar a inconstitucionalidade da lei por violação do princípio da isonomia, não é disso que se trata. Nós estamos julgando um caso subjetivo cuja tese central afronta imediatamente, não só a Constituição Federal, nessa vertente da equiparação, como também a nossa súmula, que não é vinculante, mas é o entendimento predominante no tocante à impossibilidade do judiciário, num Estado democrático de direito que respeita a separação de poderes, superar a deferência que se deve dar ao Legislativo e conceder aumentos através de decisão judicial. Por outro lado, senhor presidente, com a devida vênia, no caso concreto, efetivamente não se verifica nenhuma afronta. Quer dizer, se nós formos analisar o caso concreto, não se verifica nenhuma afronta. Nós não vamos agora ingressar na esfera de opção legislativa do legislador, do administrador, que vai escolher uma gratificação para... Não, nós vamos defender a Constituição Federal. Se for uma gratificação para camuflar uma paridade obrigatória hoje, isso é outra questão. Mas nós vamos escolher agora quais são as categorias que vão receber a gratificação, se isso se encarta do poder discricionário ou do administrador ou do legislativo, isso não é função do Poder Judiciário. Eu vou pedir vênia para conhecer do recurso e dar provimento ao recurso também. Além das razões já expostas pelos eminentes colegas, eu verifico que o fundamento da súmula 339, que tem a seguinte dicção: não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. A base que levou à edição desse verbete é justamente o princípio da separação dos poderes. E me parece até muito oportuno que estejam presentes nesse plenário os alunos juízes da Infam, para mostrar que a Corte não admite que o Judiciário intervenha em outro poder para, a qualquer pretexto, aumentar vencimentos ou vantagens. Eu também, depois de entender que há, por esse motivo, matéria constitucional a ser apreciada pelo plenário, conheço, então, do recurso, acompanho o relator, porque entendo vulnerada a súmula 339. Então, proclamo o resultado. Por maioria, conheceram do recurso e deram provimento ao próprio. Vencidos no conhecimento a ministra Rosa Weber e o ministro Marco Aurélio, e vencido no mérito o ministro Marco Aurélio. Esse é o resultado do julgamento. O ministro Marco Aurélio suspendeu a nomeação de um procurador da Fazenda do Estado de Santa Catarina, que estava há 4 mandatos na chefia do Ministério Público de Contas. Para o ministro, como o procurador não é membro do Ministério Público, não pode continuar trabalhando nesta função. Além de suspender a nomeação, afastou o procurador do cargo. A decisão foi unânime. O plenário discutiu também o caso de uma trabalhadora que teve seu contrato de trabalho junto à administração pública declarado nulo e que pediu na Justiça o valor das horas trabalhadas, FGTS, e a multa de 40% referente a esse fundo. O TST negou o pedido da autora, alegando que a contratação foi irregular, visto que ela não prestou concurso público. Por unanimidade, os ministros negaram provimento ao recurso da servidora. Karina, exatamente esse processo do FGTS, um destaque também. Um destaque, os ministros já tinham um posicionamento acerca desse tema. Ministra Rosa Weber, logo no início que foi chamada esse recurso extraordinário, se declarou impedida, porque ela teria participado do julgamento enquanto ministra do Tribunal Superior do Trabalho, à época dessa discussão, e aqui os ministros acabaram confirmando. Contratação nula, ou seja, feita pela administração pública, ou seja, sem concurso público, vai gerar a esse trabalhador que prestou serviços para a administração pública apenas e tão somente o direito de receber o que a gente chama de saldo de salário pelos dias efetivamente trabalhados, já que houve uma prestação de serviço, e o levantamento daquele valor depositado a título de FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, excluindo o direito daquela multa de 40% prevista em lei. Essa é uma decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho e confirmada, ratificando mais uma vez uma jurisprudência que já havia aqui no Supremo Tribunal Federal. Portanto, se você é trabalhador, trabalha num contrato irregular, foi contratado de forma irregular, não adianta querer jogar a culpa na administração pública. Mas a administração me contratou, então ela deve arcar com essa responsabilidade. Não. Você sabe que se está trabalhando para a administração pública sem concurso público,
público, a contratação é irregular e você não pode alegar o desconhecimento dessa situação e nem muito menos, disse o ministro Teori Zavascki nesse julgamento, que haveria um enriquecimento ilícito por parte da administração pública. Apenas e tão somente confirmado o direito ao saldo de salários, os dias efetivamente trabalhados e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, sem a multa contratual e nem mais qualquer outro benefício ou verba trabalhista ou direito trabalhista previsto na legislação. Esse é o entendimento. Muitos processos julgados, portanto, no plenário do Supremo Tribunal Federal, e a agilização do ritmo dos julgamentos passou pelo trabalho de uma força-tarefa criada pelo presidente eleito do STF, ministro Ricardo Lewandowski, e que concluiu o trabalho distribuindo quase 5.000 processos. A força-tarefa foi implementada pela Secretaria-Geral da Presidência da Corte e executada pela Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal. Durante 3 semanas, 50 servidores fizeram um esforço concentrado que incluiu plantões aos finais de semana. A meta inicial de analisar 2.600 processos foi ultrapassada. No total, 4.874 processos foram registrados e distribuídos. É um trabalho cuidadoso, porque o servidor, o analista que pega a distribuição, ele tem que examinar que tipo de processo é, fazer um cadastro desse processo. São pessoas que trabalharam nos finais de semana, inclusive no feriado do Dia dos Pais, e conseguiram um feito extraordinário, que é zerar o estoque de processos recursais que entraram no Supremo Tribunal Federal para serem distribuídos aos gabinetes. Durante a força-tarefa, o grupo de trabalho analisou processos físicos e eletrônicos que chegaram ao STF. Entre eles estavam principalmente recursos contra decisões de tribunais de segunda instância. O resultado positivo vai permitir que a distribuição aos relatores seja atualizada. Outro destaque da iniciativa é a simplificação dos fluxos para otimizar o processamento inicial, com o objetivo de evitar novos acúmulos de processos. E o trabalho continua. Na próxima semana tem mais. Na próxima semana, encontro marcado quarta e quinta-feira ao vivo, no direto do plenário, e no final de semana com plenárias. Obrigado, como sempre, é claro, pela sua companhia. E continue conosco na TV Justiça.